Representante exclusiva Vence Tudo, MP Agro e Metal For. O sucesso da sua colheita está dentro da sua máquina. Agrimac 65 3308 3200. A equipe de jornalismo da Meridional já está a postos para deixar você bem informado. As principais informações: economia, política, notícias do agronegócio, segurança pública, saúde e esportes. Começa agora, Meridional Notícias. A informação relevante você ouve primeiro aqui. Olá, muito bom dia. Agora são 11h03. Seguimos juntos a partir de agora aqui na 96,5 com o programa Meridional Notícias até o meio-dia. Prazer imenso, sou Wesley Moreno. Ao meu lado se encontra Beto Lima, que esteve com você no programa Bom Dia Meridional. Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, essa edição de número 294 e desde já agradecendo a vossa audiência, o vosso carinho e a vossa companhia nesta programação que leva muito mais informações para você. Meridional Notícias. Oferecimento. Claro, a equipe da Brasil Viagens, um forte abraço a toda a equipe lá da Brasil Viagens. A equipe da Brasil Viagens dedica a você, meu querido amigo, uma excelente quarta-feira. E diz, nós da Brasil Viagens estamos juntos com você. Logo tudo isso irá passar e nossos sonhos vão se realizar. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. O telefone é o 65-3308-3136 e o 99903-7085. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. Você está acompanhando Meridional Notícias. Meridional FM. Muito bem, 11h04, já trazendo para você o seguinte, ó. A operação de tráfego irá operar em sistema de pare e siga. As obras na BR-163 em Diamantino, no quilômetro 527 ao quilômetro 530. Diamantino, no quilômetro 527 ao quilômetro 530, a BR-163, e você confere a partir de agora o nosso cardápio de informações. Confira agora as manchetes do dia no Meridional Notícias. Câmara aprova PL que autoriza a doação de merenda para famílias de alunos. Mato Grosso é o estado com menor taxa de realização de exames de Covid-19 no país e o 12º pior em distanciamento social, diz pesquisa. Senacom orienta sobre contratos de serviços de transportes escolar e Petrobras aumenta diesel em 7% e gasolina em 5% nas refinarias. Tudo isso e muito mais agora no Meridional Notícias. Vamos lá acompanhar agora a previsão do tempo. Meridional Notícias e o tempo. Em Nova Mutum, agora registrando 24 graus, a mínima foi de 13 e a máxima pode chegar a 28 graus. Dólar e euro. O dólar comercial está valendo 5,3567 para compra, 5,3577 para venda. O euro está valendo hoje 5,8741 para compra, 5,8762 para venda. Meridional Notícias. Seguindo direto com informações, desta vez com Marcelo Vaz, indicadores agropecuários. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 92,50. No Paraná, em Londrina, R$ 94,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$ 95,50. Mato Grosso, Rondonópolis, R$ 100. Oeste Baiano, R$ 81,30. Em Goiás, Edéia, R$ 96,00. No Rio Grande do Sul, em Tupaciretã, R$ 96,50. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos em Santa Catarina, Campos Novos 44, no Paraná, em Toledo 41, Mato Grosso, Primavera do Leste 36,50, Mato Grosso do Sul, Campo Grande 40, em Goiás, Cristalina 38, Rio Grande do Sul, Chapada R$41 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$202 a arroba. Mercado físico, em Santa Fé de Goiás, R$ 173,40. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 183. Araçatuba, São Paulo, R$ 190 a arroba. No Rio Grande do Sul, média semanal, em Santana do Livramento, R$ 6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, $105,10 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $116,15 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura,
Em Franca, São Paulo, R$ 550 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado Futuro, em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 58,23 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$ 84,22 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Pinhalzinho 55, no Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$ 62 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul 55, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto R$ 70 a saca de 50 quilos. Meridional Notícias. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, divulgou o primeiro relatório de colheita do milho em Mato Grosso, sendo reportado um avanço de 0,68% nas áreas, o que indica uma redução de 0,60 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período da safra passada, que era estimada em 1,28%. Abre aspas. Este ligeiro atraso reflete a etapa inicial tardia da semeadura e as condições climáticas menos favoráveis apresentadas em algumas regiões de Mato Grosso. No entanto, mesmo com avanços tímidos, todas as regiões do estado reportaram e os trabalhos a campo iniciaram, representados principalmente por áreas irrigadas e cultivares precoces do cereal, fecha aspas, acrescenta. O Instituto também informa que a previsão para o início regular e intensificado deve ser no começo de junho, período que o clima estará mais seco e as lavouras prontas para a colheita na maior parte do estado. Meridional Notícias. Vamos diretamente para São Paulo, desta vez com a participação de José Luiz Tejon. Você ouve no Meridional Notícias, Agora é Agro, com José Luiz Tejon. Olá, amigos, produtores, técnicos, funcionários das agroindústrias, das revendas, caminhoneiros, supermercadistas, das cooperativas, consumidores finais, precisam de comunicação correta e de fontes limpas, com aval de jornalismo ético. Mas não apenas do jornalismo, também comunicação empresarial, com reputação de seriedade, junto a empresas de mídia. Em meio à Covid-19, mais do que falar de produtos, é hora de prestar serviços. Alimento é saúde. A produção agroindustrial caiu em março deste ano 5,9%, dados do Índice de Produção da FGV. É necessário comunicar para os consumidores ideias, receitas e sugestão de combinação de alimentos fundamentais para a saúde neste momento, quer dizer, comunicação. No campo, os produtores brasileiros precisam enfrentar o que é certo ou errado, por exemplo, no uso das tecnologias. Quais as perspectivas do pós-Covid-19, quando nos Estados Unidos os agricultores americanos estão com uma dívida assustadora de 425 bilhões de dólares. Isso é mais do que todo o PIB do agro brasileiro, incluindo antes, dentro e pós-porteira das fazendas. Quais as consequências disso para o nosso agricultor? Precisamos de comunicação. As empresas precisam utilizar os serviços publicitários e informar, desde aspectos de como usar corretamente uma nova semente até cuidado aos agricultores. Não cair em engodos de falsas promessas como recuperação judicial, dentre outras, com nefastas consequências quando isso não é corretamente bem feito. Sobre a publicidade, uma empresa no modelo de lucro real pode abater 9,75% do investimento em comunicação do PIS/COFINS. Portanto, precisamos do insumo da comunicação educadora nesta hora de fake news, desinformação, má informação, deseducação. A mídia com as empresas deve se unir para a integridade da informação. Agora é Agro, José Luiz Tejon. Este é o Meridional Notícias. Você bem informado. No boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Nova Mutum no final da tarde de terça-feira, aponta um aumento de casos de pacientes testados com a Covid-19 no município de Nova Mutum. Na segunda-feira, dia 25, eram 43 casos. E neste último, o número apontou 47 casos, um aumento de 4 casos em 24 horas. As medidas de combate à disseminação continuam sendo repassadas por parte da Secretaria de Saúde.
Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Manfroy, nesse momento não existe outra forma de amenizar o problema, a não ser tomando as medidas de precauções. Segundo ela, o município de Nova Mutum já está na fase chamada de transmissão comunitária. Abre aspas. Conforme os casos vão surgindo, é feita a investigação, ou por parte da unidade ou da vigilância epidemiológica. E nessa investigação, não se acha o contato que os afetados tiveram com alguém suspeito ou alguém que fez uma viagem. E esse paciente manteve sua rotina no dia a dia. Ou seja, não se acha fonte de contaminação. Aí já atinge a contaminação comunitária. E são inúmeros casos assim, fecha aspas, concluiu Juliana Manfroy. Meridional Notícias. 11h13, várias empresas decidiram demitir colaboradores para cortar gastos ou até mesmo fechar durante a pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o desemprego aumentou aumentou nos 3 primeiros meses do ano. A taxa de desocupação da população passou de 6,4% do último trimestre de 2019 para 8,5% no primeiro trimestre de 2020. Nos últimos dias, a rotina de muitas pessoas tem sido buscar oportunidades no mercado de trabalho pela internet. Lucélia Andrade está desempregada e foi uma das pessoas que perdeu o emprego durante a pandemia. Abre aspas. A empresa que eu trabalhava teve uma redução de funcionários e eu entrei na lista. Estou distribuindo o currículo via e-mail porque não tem como sair. Para mim, a maior dificuldade da pandemia é esperar alguma resposta. Financeiramente, vamos ter que se readaptar e se adequar aos meios que eu vou ter que segurar desempregada. Fecha aspas, contou. Uma das alternativas tem sido buscar emprego de forma online, respeitando as medidas de isolamento social. O consultor de carreira Danilo Rodrigues oferece algumas dicas importantes para quem está procurando uma vaga de trabalho. Abre aspas, uma dica de ouro é o currículo objetivo e sucinto. Um currículo bem elaborado aumenta em até 40% a chance do candidato ser convidado a participar de uma seleção. É muito importante neste momento de pandemia o candidato citar o motivo da saída de sua última experiência. Informar no currículo que o motivo de saída foi a pandemia Covid-19, fecha aspas, disse. Outra dica, segundo ele, é enxergar a demissão como a possibilidade de buscar novos conhecimentos e, quem sabe, uma nova profissão. Abre aspas. Na pandemia existem diversas oportunidades de recolocação nos segmentos de marketing digital, tecnologia, saúde e também no segmento de logística. Esses setores estão com as atividades em alta e com diversas oportunidades, fecha aspas, explicou. E aqui eu quero abrir uma aspas do Wesley Moreno, jornalista, em relação à matéria que ontem foi vinculada em um site aqui do estado de Mato Grosso, no qual alguém que trabalhou na vida pública hoje está em uma outra função também na vida pública, está exigindo aí quase R$800 mil de indenização por várias atividades. E a gente traz à lembrança o seguinte: o gasto com salários estratosféricos e demais benefícios dos parlamentares brasileiros de ambos os poderes, seja legislativo e executivos, ultrapassa a casa dos bilhões de reais, enquanto o cidadão trabalhador brasileiro é o responsável, sabe pelo quê? Pelo custeio de todo esse gasto, é obrigado a sobreviver com um salário mínimo nacional, sem direito a nenhuma regalia, benefício ou qualquer mordomia. Ao contrário, do mínimo salário, que não recebe esse nome à toa. São descontados mais e mais impostos que reduzem mais ainda o ganho real do trabalhador. Definitivamente, vivemos momentos de crise, conflitos, de questionamentos diante de uma sociedade em evolução, de construção e desconstrução de valores, conceitos e preconceitos. Mas entenda ainda que o momento é também de questionamentos sobre o desempenho de nossos políticos, de governantes, dos atores dos três poderes, do povo. E nesse sentido, alguém já disse que nem tudo que é legal é moral. Essa informação do Maluf entrar com uma ação para receber 789 mil de férias e licenças, você encontra no www.medianews.com.br.
O presidente do TCE foi servidor concursado e atuou como médico no Legislativo Estadual. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Guilherme Maluf, ingressou na Justiça com uma ação de cobrança contra a Assembleia Legislativa para receber R$ 789,1 mil. Enquanto a sociedade está passando pelo Covid, pessoas desempregadas ou redução da jornada de trabalho, redução do salário, tá aí o nosso querido, que já se beneficiou de tantas regalias pela Assembleia Legislativa, está entrando com essa ação. Conforme a ação, o valor é referente a férias não usufruídas e a licenças prêmio não recebidas enquanto foi servidor do Legislativo entre os anos de 1997 a 2019. Maluf é médico e foi efetivado em um concurso no Legislativo em maio de 1997. Ele só se desligou como servidor da Assembleia quando, em 2019, tomou posse como conselheiro do TCE. O salário desse servidor do TCE é de R$ 39,2 mil por mês, fora os benefícios. Presume-se que a remuneração, aliás, aí a gente traz à voga o seguinte, o que é perfeitamente legal, mas incrivelmente imoral. O exemplo mais próximo de nós é a imensa quantidade de auxílios e ajudas que nossos amados políticos e juízes recebem. Fecha aspas, a indignação de um jornalista que acompanha muita gente perdendo o emprego ou reduzindo o seu salário para que os nossos queridos que estão ali à frente desse poder se beneficiem, principalmente nesse caos que o Covid tem trazido a toda a população. Meridional Notícias. Você sente a diferença. Muito bem. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Muito bem, agora são 11h19, estamos ao vivo pela 96,5 e pelo site mutum.meridionalfm.com.br, é a nossa fanpage no Facebook, no qual abraçamos a todos os nossos amigos que nos acompanham, é Meridional FM Mutum. E eu vou relembrar para você, ó, na medianews.com.br, Maluf entra com ação para receber 789,1 mil de férias e licenças. Media News do dia de ontem nos deixou muito reflexivo e pensando muito sobre essa situação. E, aliás, quem sempre comenta e traz sobre essas abordagens é sempre Alexandre Garcia e dessa vez vamos para a capital federal, Brasília. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Radar Auto Center, serviços automotivos em geral. O telefone é o 3308-1597. A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Radar Auto Center, Perimetral das Samambaias, 3308-1597. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia. Pois é, está repercutindo muito essa operação placebo lá no Rio de Janeiro, que chegou a entrar no palácio do governador e no escritório de advocacia da primeira-dama, né? Com base em gente que já está presa, aquele Mário Peixoto, que fazia negócios com o governador, e o subsecretário de Saúde, o Gabriel Neves, que já está no presídio também. Mandados de busca e apreensão, envolvendo 7 pessoas, mais o escritório da primeira-dama. Né? Edileuze, bom dia, um forte abraço para você, Edileuze. Ela sempre diz bom dia, família, bom dia, família, Edileuze. Bom dia. Ministério Público Estadual, depois aí entrou Covid, né? Aí veio a Polícia Federal, porque estavam mexendo com o dinheiro federal também. Né? Negociatas envolvendo hospitais de campanha, compras para a saúde, em que dinheiro estaria sendo depositado a título de honorário advocatício na conta dos escritórios de advocacia da primeira-dama, de um secretário do governador, né? Enfim, o que muito me admira nisso tudo é que o governador tenha sido juiz federal, portanto conhece muito bem a lei, isso é um agravante, né? E mais, serviu como fuzileiro naval, ad sumos, sentinela e falange aguerrida.
coisa estranha, né? Eu espero que ele consiga explicar bem tudo isso, né? Ele avisou que não vai renunciar, né? Operação placebo. Placebo é algo inativo, uma substância inativa que se dá para um paciente, enquanto se dá para outro outra substância que precisa ser testada para comparar os resultados. A Polícia Federal é muito muito talentosa ao encontrar esses títulos de operações, né? No dia anterior havia feito operação Falando em revoltante, a gente está entrando agora num período muito complicado no estado do Mato Grosso. A gente já viu o aumento em São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá e etc. O secretário de Saúde do estado de Mato Grosso está bastante preocupado devido ao grande aumento de número de casos aqui no estado nas últimas semanas. Ele afirma que estamos entrando agora nesse pico, viu, gente? Então, muito cuidado, redobre os cuidados, a atenção. Saia de casa simplesmente se você tiver necessidade de sair, eu estou falando, vai trabalhar, trabalha tranquilamente. Agora, para sair para confraternização, para festinhas, para outras coisas, não faça isso. Fica em casa, se proteja, e a gente usa sempre uma palavra de... Qual é a palavra? Não só pensar na gente, mas pensar no próximo. A gente usa sempre, mas o Wesley esqueceu agora. Esqueci também. Não é só o amor ao próximo. Cara, esses dias a gente utilizou essa palavra aqui bem. Não é partilha? Não é partilha. Mas é por aí. Fica aí o recado, tá? Vamos nos cuidar, porque tá complicado, o aumento de Covid tem aumentado. Aí o pessoal, eu não acredito. Cara, infelizmente, para essas pessoas que dizem não acreditar, só vai sentir quando chegar na vida dela, ou seja, na família ou na própria pessoa. Enquanto isso, as demais que acreditam, subnotificações, sim. No entanto, o vírus é real. Para muitos vai se manifestar de uma forma cruel, para outros vai ser apenas uma gripezinha, a pessoa não vai sentir nada, outras não vão nem ter gripe. Então, cada caso é um caso e a gente tem que redobrar os cuidados e a atenção. Continua com cuidado, vai para o serviço, para casa, não fica andando. Venezuela. Minha amiga Elda Solimão, forte abraço para ti, mulher. Eu queria registrar que chegaram navios do Irã carregados de combustível para a Venezuela. A Venezuela é da OPEP. A Venezuela produzia 1.300.000 barris de petróleo por dia. E a Venezuela precisa importar combustível do Irã. É uma coisa incrível. E, por fim, um registro que acaba sugerindo uma piada, né? Deputados do PT pediram o impeachment e o telefone do general Augusto Heleno, porque ele disse naquela nota em que criticava o absurdo de pedir o telefone do presidente, disse naquela nota, terminou a nota dizendo que poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Se referia, claro, à desarmonia entre poderes ao Supremo, que não respeita a independência de poderes, né? Aí, os deputados, no pedido de impeachment, dizem que a nota do general Heleno ameaça a democracia. Gente, vamos falar em nota numa hora dessa, falar em corda em casa de enforcado, né? Bilhões de notas que ameaçaram a democracia e a estabilidade nacional foram aquelas que saíram da Petrobras, dos bancos estatais, dos contratos com empreiteiras. Mais real do que isso, né? Empresas públicas. De Brasília, Alexandre Garcia. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Morador do Parque do Sol está na bronca com descarte irregular. Estas e outras informações você confere já aqui na 96,5. Wesley Moreno e Beto Lima com o Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Tonelo Materiais de Construção e a hora certa. Meridional 11:27. Vamos pôr uma pocã hoje, cara. Pocã, mexerica. Tem a mexerica e tem a pocã. Tem a pocã e a mexerica? Tem. A mexerica, ela laranjadinha assim, pequenininha. A pocã é maior, igual a laranja. A mexerica, ela é mais docinha.
A pocã não é tão doce? Não, a pocã não é tão doce não, ela é mais azeda. Ela é maior e mais azeda. A mexerica é menorzinha. Confira o depoimento de mais um cliente Solar New. Olá pessoal, meu nome é... Na verdade não é pocã, o nome é poncã. Poncã. Pom com L, C, A e o tiozinho. Poncã. Poncã. Ah, é só que o pessoal fala pocã. Poncã. Solar New, Tem um energia limpa e sustentável. O cara que passava quando era criança, na rua de casa, ele passava com a... Tem a mexerica pocã. Sim, mas E é... nessa pocã aqui não tem um acento, você falou. Essa... Ele passava na... Acho que era numa D10, uma C10. Aí naquele megafonezão, o cara ficava gritando: pocã e laranja, é pocã e laranja. Aí depois ele, na volta nele, é melancia de qualidade, melancia da roça, pocã e laranja. Cara, que trem entrou na minha cabeça até hoje. Tinha o quê? 6 anos de idade. Passava no bairro. Todo final de semana ele passava. Casa por casa, o vizinho ia, comprava. Era um tempo bom, quem tinha pouquinho. Ô, comadre, vem aqui, divide no meio aqui, assim. Hoje... Pastilha. Essa é a sua palavra. Hoje não tem mais isso. Pastilha. Não é Márcio, comprar... forte abraço. Márcio, Ednete Jesus, bom dia. Lembra como Nossa hoje... amiga Tuane. Vinha com a bacia Karine, de bom alumínio. dia. A Elson Lopes. Depois eu te respondo, Elson. Não esqueci de você, não. Fátima sim. Dalmas. Não, é que ontem ele mandou mensagem, eu tava brincando com a Yasmin. E esquece o mundo. Viviane Regina, bom dia. Ana Paula, bom dia. David de Sá, Ébio dos Santos, Isadora, Pastor Roniclei Santos, Kathleen Cristina. Forte abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Escreve aí. O pessoal manda áudio aqui para mim, eu não vou conseguir ouvir, tá, gente? O bar da Seven na Academia de Tênis é o lugar perfeito para um encontro com seus amigos. O bar não é uma exclusividade dos frequentadores da Academia de Tênis e está de portas abertas. Hoje completa uma semana da morte da Elisandra. Marque o próximo Happy Hour no bar da Seven. Servimos frutos do mar, porções, vinhos nacionais e importados e cervejas geladíssimas. Seven Academia de Tênis, bairro Jardim Califórnia, Nova Mutum. No carro ou no trabalho, o meu rádio é Meridional. E como passa rápido, né? Ou no chão, trator, carro ou caminhão, com a Casa dos Pneus, você não fica na mão. Profissionais treinados com experiência para cuidar do seu carro. Serviços de alinhamento, balanceamento e uma completa loja de pneus com preços e condições de pagamento imbatíveis. Casa dos Pneus, telefone 3308-1106. Moreto Comunicação Visual, impressão digital, grandes formatos, fachadas em ACM, letras caixa, lonas, banners, adesivos, personalização de frota, corte com... Aí ia assim com aquelas bacias de alumínio. A mulher comprava assim, 3, 4 crianças juntas assim. Chegava, comprava um saco de laranja. Não, como atrás da faca aí, vamos partir no meio. Levava, vizinho com outro. Hoje não existe mais isso. Melancia, só lembra minha mãe. Minha mãe ama melancia, cara. Madeireira Mutum, a melhor em madeiras informa tempo e temperatura. Em Nova Mutum está ensolarado agora, a máxima pode chegar a 27 graus e agora registrando 26 graus. A Madeireira Mutum tem forros em uma linha completa em compensados, naval, moveleiro e plastificado. E ainda ferragens, ferramentas e uma enorme variedade de vernizes para sua madeira. Madeireira Mutum, a melhor em madeiras. Avenida Brasil, Flamboyants, Nova Mutum. Fone 3308-2588. Voltamos a apresentar Meridional Notícias. Na Meridional são 11 horas e 32 minutos. Não vou recordar o nome da nossa amiga, mas diz que acompanha toda a programação enquanto está trabalhando lá na BRF. Um forte abraço a todos os nossos amigos. A Ednete Jesus, bom dia, ótima manhã para ti. Edileise Cassiolari, bom dia. Ela sempre diz família Meridional. Um forte abraço para você e todos que acompanham o programa Meridional Notícias. E vamos lá, olha, morador está na bronca. A pessoa está indignada com toda a razão. Morador do bairro Parque do Sol, e você vai entender o porquê. Um morador muito indignado com o descarte irregular de lixo em frente à sua residência do bairro Parque do Sol entrou em contato com a equipe do Agitos Mutum na manhã desta quarta-feira.
Segundo o morador, não é a primeira vez que isso acontece. No ano passado, foi feito o descarte irregular de lixo no mesmo local. Na última segunda-feira, uma equipe da Prefeitura Municipal realizou a limpeza no local e nesta manhã o morador se deparou com o lixo em um terreno na frente da sua residência. Segundo ele, o morador pode ter jogado o lixo durante a madrugada. Descarte de lixo em local ilegal é crime. A população pode apresentar sua denúncia através da Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800 726 1199. Vou repetir o telefone para você. 0800 726 1199 ou através do link PREFN, aliás, PRENM, que é a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, ouvidoriabr.com e o e-mail ouvidoria@novamutum.mt.gov.br. Você está acompanhando Meridional Notícias. Meridional FM. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, alertou na manhã desta terça-feira que Mato Grosso ainda não está no pico da Covid-19, o coronavírus. O gestor ainda apontou que o reflexo no aumento de casos é devido à população que não está cumprindo as medidas de combate à prevenção ao vírus. Para Gilberto, o aumento é reflexo do comportamento da população que insiste em desrespeitar as medidas que garantem o combate do coronavírus, entre elas de permanecer em isolamento social, utilizar máscaras e higienizar as mãos regularmente com água e sabão ou álcool em gel. As medidas são recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. A Controladoria Geral da União identificou mais de 160 mil possíveis fraudes no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 destinado a trabalhadores informais. De acordo com o ministro da GCU, Wagner Rosário, as irregularidades envolvem proprietários de veículos que custam acima de 60 mil, donos de embarcações e pessoas que doaram mais de 10 mil nas últimas eleições. Rosário afirmou que a lista com as cerca de 50 milhões de cadastros será divulgada em até 15 dias. Abre aspas. Em 12 a 15 dias vamos estar colocando em transparência toda a base do recebimento do auxílio emergencial. Todas as pessoas que vão recebendo, para que o cidadão possa ele mesmo fiscalizar, fecha aspas, disse Wagner Rosário em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Rosário afirmou que os números totais das fraudes ainda estão em fase de consolidação, mas citou como exemplo que já foram identificados 74 mil sócios de empresas com empregados cadastrados e que recebem a ajuda do governo. Ele citou ainda a pessoas que têm domicílio fiscal no exterior, cujas investigações foram reveladas. Mais cedo, o governo federal abriu quase 30 bilhões de crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania para o auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia da Covid-19. Com isso, o custo do programa já alcança 152,6 bilhões. Este é o Meridional Notícias. Você bem informado. Incentivo ao comércio local é caminho para a recuperação econômica. As informações com a jornalista Mariana de Freitas. No início de 2020, a humanidade foi desafiada a repensar como se organiza, faz negócios e estabelece mecanismos que garantam a manutenção do desenvolvimento e da qualidade de vida de bilhões de pessoas. Conforme levantamento da Organização das Nações Unidas, a economia mundial terá redução de mais de 3% devido às consequências da pandemia do novo coronavírus. Para o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Porte, a estratégia de recuperação pode estar no protagonismo da economia local. Nós temos dados do Sebrae que indicam que mais de 90% das empresas do país são micro e pequenas empresas e que essas respondem por mais de 50% dos empregos formais do país. Isso significa que se nós valorizarmos
o que é produzido, o que é comercializado na nossa cidade, no A Polícia nosso Federal bairro, começou uma nós operação estamos sobre formando fake uma news. corrente de Um dos união investigados que é aqui no estado de Mato sairmos Grosso. juntos de forma A muito informação é mais porque o rápida cara dessa colocou, crise. Seguindo ofendeu essa mesma lógica de os fortalecer nossos o que é da região, super-ministros Otário, brincadeira. depositam do seus Supremo recursos Tribunal numa Federal. cooperativa de crédito, os recursos Aí ele está são sendo emprestados investigado. na própria região, o que representa a manutenção de empregos, da renda, o desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida de todos. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas revela em estudo que o cooperativismo é responsável pelo aumento do número de estabelecimentos comerciais em mais de 15% nas comunidades onde se faz presente. De Porto Alegre, Mariana de Freitas. Meridional Notícias. A Petrobras anunciou ontem que subiria os preços do litro do diesel em 7% e da gasolina em 5%. Os novos valores começaram a valer hoje, quarta-feira. Apesar dos aumentos no acumulado do ano, a gasolina acumula redução de 30,9% e o diesel redução de 35,4%. As informações são da assessoria da empresa. Com um aumento de 7% ou 10 centavos por litro, o preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passará a R$ 1,51 por litro. O aumento de 5% da gasolina representa 6 centavos por litro, representando o preço médio de R$ 1,32 por litro às distribuidoras. Segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, entre os dias 10 e 16 de maio, o preço médio da gasolina comum no país foi de 3,808. O diesel S10 foi de 3,055. O etanol de 2,548 e o gás de cozinha de R$ 69,50 para o botijão de 13 quilos. Os preços são referentes ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e mão de obra. Você está acompanhando Meridional Notícias. Meridional FM. São 11h39. Bom dia para você que nos acompanha. 11h39. Vamos diretamente para Florianópolis com Luiz Carlos Prates. Direto de Florianópolis, o comentário de Luiz Carlos Prates. Que tem um oferecimento especial da Seven Academia de Tênis. Você que está incomodado com seu filho em frente a tablets, computadores e celulares boa parte do dia, então motive-os a praticar tênis. Do ponto de vista psicológico, crianças que praticam tênis desenvolvem habilidades e estratégias que também irão beneficiá-las na vida fora da quadra. A modalidade se torna também uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de habilidades sociais, como o trabalho em equipe e a comunicação. A Seven Academia de Tênis irá ensinar seu filho a jogar tênis. Seven Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim, Califórnia. Prates, é com você. Meus amigos, estamos já a lembrar como coisa do passado. Meu amigo Maílson, um forte abraço. Que não foi muito severamente obedecida pelas um famílias, mas que durante alguns dias todos ouvimos falar a quarentena, que significava, olha, vamos ficar um pouco mais em casa, não vamos procurar nos aglomerar, nos aproximar de um modo perigoso para a saúde. E até por outras razões, o perigo não está só na saúde, está no convívio com certas pessoas. Aconteceu que desta quarentena vai resultar para incontáveis crianças ao longo de toda a história do mundo um traumatismo sobre casamento. Porque o que educa uma criança é o ato, o gesto, o comportamento do pai e da mãe. E as palavras do pai e da mãe. Estas palavras educam, os gestos educam. Não é preciso que digamos nada de especial. Basta que a criança nos observe, basta que a criança nos ouça. E não tem essa história de dizer, mas o meu filho tem 2 anos. Com 2 anos não tem noção do que eu estou dizendo, tem toda a noção. Porque a energia da palavra passa para a criança de um modo natural. A criança pode não entender o vocábulo, a palavra, mas entende a energia do que foi dito, positiva ou negativa esta energia. Então, gestos, comportamentos e palavras educam, mas educam decisivamente para a vida. E o que é que as crianças, o que é que os pré-adolescentes ouviram ao longo desta
já saudosa quarentena, ouviram brigas, ranger de dentes, pragas, imprecações de todo tipo, desejos de que o pior aconteça para o chefe, para o colega, para o parente, para este, para aquele, enfim. Nada de amoroso, nada de positivo, de sorte que a criança cresça para a vida com aquela ideia de que pai e mãe se amam, se respeitam, se gostam e a partir daí respingam este respeito de um pelo outro na cabeça das crianças que estão por perto. Que infelicidade, não foi assim, não é assim, senão para muito pouca gente. E quem está me ouvindo agora sabe que é verdade, que é para muito pouca gente. É ou não é? Houve ou não houve brigas e discussões aí na sua casa? Para um pouquinho. Mas olha, nem a Madre Teresa de Calcutá para acreditar numa lorota destas. Infelizmente, quem perdeu na quarentena, quem vigorosamente perdeu, foi a criança. Foram as crianças. Porque ouviram e viram o que não deviam ter ouvido e visto. Pai e mãe, olha, pai e mãe nem mesmo se suportando, mas se aturando. É a palavra mais adequada. Que infelicidade. É isso e até a próxima. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Lojistas preparam dia livre de impostos pela reforma tributária. Após o intervalo, você confere estas e outras informações aqui na 96,5. Estamos apresentando Meridional Notícias. Odonto Excelência. Informa a hora certa. Meridional 11:44. Olá, sou a doutora Samara, cirurgiã dentista na Clínica Odonto Excelência. Você sabia que a gengiva é capaz de sinalizar se há algum problema local ou até mesmo uma doença mais séria que pode comprometer a saúde do seu corpo todo? O que acontece é porque... Pois é, o sinal mais evidente de que algo não vai bem é o sangramento das gengivas ao escovar, passar fio dental ou quando mordemos algum alimento mais duro. Cuide do seu sorriso como prioridade. Estamos esperando por você aqui na Odonto Excelência. O que acontece? Isso aí é assim, porque os pais, como fica separado, né? Um trabalha, o outro trabalha. Aí muitas vezes se vê no final do dia ou no final de semana. Aí ele tem acesso à rede social, a mulher também tem acesso à rede social. Aí tem aquele esconde-esconde, senha no celular, senha isso. Aí quando começa a juntar e para viver junto, e vai aprender o que é um relacionamento de verdade, muitas vezes a pessoa casou e não está nem preparada para aquilo. Ele não queria assumir a responsabilidade, ele casou por casar, entendeu? Porque você assumir uma responsabilidade de você casar é um negócio muito grande. Você vai fazer uma escolha e vai falar, não, eu vou ficar aqui e pronto. Seja o que der e vier. Então por isso que está acontecendo essa violência doméstica, está acontecendo essa falta de paciência, entendeu? As pessoas perderam esse valor de família. É aquela história, a pessoa muitas vezes não consegue se suportar sozinha e você ter duas cabeças no mesmo lugar não é fácil. Aí dessas duas cabeças geram filhos vêm também com outra cabeça, com outro pensamento. Porque é muito fácil a mulher, o homem chegar e falar, nossa, eu sou apaixonado por você, vamos casar, nós vamos ter uma família. Então, peraí, é realmente isso aí o que você quer? É realmente? Entendeu? Aí a pessoa fala, eu quero. Aí a pessoa que está recebendo a proposta, no caso, tem que perguntar, é realmente isso aí o que você quer agora, no momento? Porque depois a pessoa fica lá 6 meses, tudo bem, 3 meses, 2 meses, 6, depois de 1 ano, aí já começa. Aí não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter feito assim, não devia ter feito assado, entendeu? As pessoas mudam os pensamentos, os sentimentos muito depressa. Muito depressa. Eu amo. Vamos passar os nossos momentos de dificuldades, vamos ver se existe realmente amor. Meu amigo falava pra mim, meu voltar me falava assim, quando a miséria bate na porta da frente, o amor pula pela janela. Entendeu? Era desse jeito. E tem mais pessoas, enquanto você está passando por uma crise, a outra pessoa está pensando assim, preciso economizar, preciso cortar isso, preciso... E você já pega uma outra pessoa que já tem um pensamento totalmente diferente. Quer gastar, quer comprar isso, quer comprar aquilo, começam os conflitos. Academia de Tênis é aberta ao público e
esplanado a céu aberto e com vista privilegiada, tomando seu vinho ou uma cerveja bem gelada, saboreando deliciosas porções ou frutos do mar. No bar da Seven. Alessandra Fiori. E partiu Seven Academia de Tênis, bairro Jardim Califórnia, Nova Mutum. Eu acho que amanhã já volta. Temperatura normal. Essa semana eu não consegui ir pra academia. Ah, deixa friozão. 5 horas da manhã não dá. Quero ver, tá louco? O cara fica em casa. Ela não vai nem. Olha, você viu notícia do seu time? Situação insustentável. Corinthians decide demitir funcionários e dispensar atletas por conta da crise. Eu vi que o negócio tá pegando fogo lá também, né? Não tá só no Corinthians não, tem vários times aí que o trem tá... Sim, eu tô dando exemplo dos grandes massas, né? Ué. Porque como é que vai pagar o salário exorbitante pro cara? Não tem como. Bom dia para você, 11 horas e 49 minutos, 11h49, agradecendo a sua audiência, você que prestigia o programa Meridional Notícias e também toda a programação da Rádio Meridional FM 96,5. Até meio-dia você fica repleto de informações aqui com a nossa equipe de jornalismo, desde Amaral Júnior, que já edita as matérias, Beto Lima, que me auxilia aqui nos estúdios, a confiabilidade do Cláudio Rose, toda a equipe, todo o suporte. A nossa apresentação é apenas um detalhe devido à grande massa aqui de mãos que trabalham para o sucesso e principalmente deixar você sempre muito bem informado, com credibilidade, seriedade e respeito. Respeito a você que prestigia a nossa programação. Lojistas preparam um dia livre de impostos pela reforma tributária. As informações com a repórter Alessandra Fiori. Dos recursos públicos e a ineficiência da administração estatal adquiriu novos contornos com a crise provocada pela Covid-19. É isso, meus amigos. Zacarias Martins, um forte abraço, meu querido. As autoridades, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, CNDL, e a CDL Jovem promovem no dia 4 de junho a 14ª edição do Dia Livre de Impostos. Para o presidente da CNDL, José César da Costa, o aumento dos gastos do governo por conta da pandemia tornou a discussão sobre o sistema tributário inadiável. A pandemia hoje nos volta ao passado, nós voltamos a 10 anos atrás, momentos de declínio da economia, então é preciso de um recuperação rápido. Então, a reforma tributária já fazia parte do projeto do governo para este ano e não vai acontecer devido ao foco estar todo ligado ao coronavírus, mas nós queremos sim que o governo entenda que existe espaço para isso. Existe possibilidade sim de discutir e de aprovar uma reforma tributária urgente. Um estudo da CNDL e do SPC Brasil, em convênio com o Sebrae, revelou que, para 92% dos empresários, a reforma tributária precisa ser aprovada com urgência. No Dia Livre de Impostos, lojistas de todo o país vão comercializar produtos e serviços online sem repassar o valor da tributação aos clientes. O coordenador da CDL Jovem do Distrito Federal, Rafael Paganini, explica como vai funcionar a edição em meio à pandemia. A gente está fazendo esse ano com que os lojistas eles utilizem seus canais digitais para fazer as vendas desses produtos para o cliente, que não tenha que ir até as lojas, né, para a gente evitar que hajam aglomerações. Então, essa mudança para a plataforma online esse ano. Esse dia eu estava acompanhando, o Zacarias está lá em Gurupi. O Tocantins foi o último estado a registrar uma morte por Covid-19. Hoje em dia o Tocantins está quase dobrando o número de mortos relacionados se comparado a Mato Grosso. Lá estourou, né, Zaca? De acordo com um estudo do IBPT, o brasileiro trabalha mais de 5 meses do ano só para pagar impostos. De Brasília, Alexandra Fiori. Meridional Notícias.
A audiência para debater a concessão da MT-220 no trecho entre Tabaporã e Sinop, em uma extensão de 138,4 quilômetros, será na próxima quinta-feira pela manhã. Os investimentos estimados serão de 749,5 milhões, sendo que 331,92 milhões serão investidos diretamente na rodovia. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a concessão prevê a prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária. O governo do estado já assinou o contrato para pavimentar 64,5 quilômetros da mesma rodovia, mas na região do Porto dos Gaúchos, a 150 quilômetros de Sinop, no trecho que compreende o entroncamento da MT-338 no distrito de Nova Paraná, até MT-328, sentido Tabaporã. A Cinfra ficou responsável por licitar a execução das obras, com exceção de alguns serviços que serão realizados diretamente pela Prefeitura, como obras complementares e sinalização. O investimento do Estado para a execução da pavimentação será de 33 milhões. Meridional Notícias. Pesquisa estima número de casos 7 vezes maior no Brasil. As informações com o repórter Daniel Fagundes. O Brasil deve ter 7 vezes mais casos de Covid-19 do que os quase 375 mil confirmados até o momento. É o que estima uma pesquisa nacional feita pela Universidade Federal de Pelotas. O estudo foi realizado para rastrear a imunidade dos brasileiros ao novo coronavírus, ou seja, pessoas que já tiveram algum contato com o vírus e criaram algum tipo de anticorpo. No recorte dos 90 municípios analisados na pesquisa, a proporção de pessoas que já tiveram ou têm o novo coronavírus foi estimada em 1,4%. Ivaneide, bom dia. Bom dia, Olívia Arruda. Forte abraço para vocês. Ressalta que essa criação de anticorpos ainda não garante que a pessoa esteja totalmente imune à doença. Bom, esse teste que a gente está utilizando, ele é um teste sorológico, né? Então ele mede anticorpos, no caso IgG e IgM, contra o Covid. Isso significa que essa pessoa já entrou em contato com a Covid-19 e desenvolveu anticorpos para isso. O que significa isso a médio e longo prazo? Provavelmente que essa pessoa tem algum tipo de imunidade ao Covid. Como ela é uma doença nova, ainda não está bem determinado se essa imunidade ela é duradoura, quanto tempo que ela dura, se ela realmente previne que a pessoa realmente se infecte novamente. A pesquisa testou 25 mil moradores de 90 municípios, incluindo 21 capitais. A população total desses municípios corresponde a 25,6% do total de brasileiros. Nelas, de acordo com a pesquisa, cerca de 760 mil pessoas estariam infectadas. O número é 7 vezes maior do que o das estatísticas oficiais nessas localidades. O pesquisador da UFPEL, Fernando Barros, explica que a diferença do resultado da pesquisa para os dados oficiais está no baixo número de testagem. É porque se faz pouco teste. Em parte porque também uma percentagem das pessoas que têm Covid-19 não tem sintoma, né? Então se pensa que pelo menos metade das pessoas não tem sintoma. Mas a verdade é que no Brasil se faz por teste e mesmo nas pessoas sintomáticas não se faz em todo mundo. A diferença por regiões do Brasil é grande. As 15 cidades com maiores prevalências incluem 11 da região norte, 2 do nordeste e 2 do sudeste. Na região sul, apenas Florianópolis apresentou prevalência superior a 0,5%. Na região centro-oeste, a pesquisa não encontrou nenhum caso positivo nas 9 cidades estudadas, embora já existam casos e óbitos notificados. O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e a coleta de dados foi de responsabilidade do Ibope Inteligência. A nova fase da pesquisa deve ocorrer de 4 a 6 de junho. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Meridional Notícias. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, elaborou nota técnica sobre os direitos dos consumidores que contrataram serviços de transporte escolar e que tiveram serviços suspensos em razão das medidas adotadas para evitar a propagação da Covid-19. O documento recomenda que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas antes de decidir pela resolução do contrato, buscando solução harmônica do problema e evitando-se ao máximo a judicialização.
Diante do ambiente de incertezas, a Senacom também orienta que uma eventual compensação de valores ocorra em momento posterior ao encerramento da atual quarentena e das medidas de combate à epidemia. As medidas, de acordo com a Secretaria, têm como objetivo evitar que o cancelamento dos contratos e a obrigação de reembolso comprometa a oferta do serviço no mercado e afete o cumprimento dos demais contratos com outros consumidores. Meridional Notícias. Mato Grosso é o estado com menor taxa de realização de exames de Covid-19 no país, conforme a primeira etapa nacional de uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas. O levantamento foi realizado durante os dias 14 e 21 de maio. Em Mato Grosso, foram realizados somente 26,2% do total estimado, fazendo com que o estado lidere o ranking. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde de segunda-feira, um total de 5.254 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado, LACEN, e atualmente restam 131 amostras em análise laboratorial. Além disso, conforme o estudo, Mato Grosso é o 12º pior estado a cumprir as medidas de distanciamento social. Notícias. O projeto de lei que autoriza a distribuição dos alimentos usados na merenda escolar para as famílias dos alunos de escolas públicas com aulas suspensas em função da pandemia de Covid-19 foi aprovado na noite de ontem pelos deputados em sessão do plenário da Câmara. O texto segue para o Senado. Segundo o texto aprovado pelos parlamentares, os alimentos comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar poderão ser distribuídos aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas da educação básica. Uma última informação é relembrar às pessoas interessadas de fazer a prova do Enem que as inscrições encerram nesta quarta-feira às 29 horas, aliás, às 23 horas e 59 minutos. Há nos bastidores informações que pode ser prorrogado esse prazo. No entanto, para se você garantir a oportunidade, somente hoje você pode fazer as inscrições. E assim encerramos essa edição do programa Meridional Notícias, que volta amanhã a partir das 11 da manhã, no qual queremos agradecer imensamente a vossa audiência que prestigiou, acompanhou e aquele convite estendido para você acompanhar toda a programação da Rádio Meridional, que sempre tem o carinho de levar a melhor programação para você. Produção de jornalismo, edição Amaral Júnior, logo mais às 13 horas do Rádio Terapia, operação de áudio Beto Lima, direção geral Cláudio César Rose e a apresentação deste amigo Wesley Moreno. Até o próximo programa. Uma ótima tarde para você. Você ouviu Meridional Notícias, a informação relevante primeiro aqui. MJC Construção Civil informa a hora certa. Meridional, meio-dia. MJC, 30 anos e projetos executados com excelência em Nova Mutum. Transportes, terraplanagens. E assim finalizamos essa edição, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço. Não é isso, Beto? É isso aí. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.